falar do Verdão, rapaziada. Vamos falar do Verdão. Mas o Verdão a Leila voltou tá a pagando. vencer. Eu quero saber como foi esse jogo e as notícias do Palmeiras pra ter algum alento pro torcedor palmeirense, se é que é possível. Que depois a gente vai falar do problema. Cara, assistir o mesmo jogo eu não pude assistir, estava indo a um casamento. Sim, uma pessoa casou de domingo às 7 horas da noite. Mas Cara, tudo quantos bem. casamentos você tem por mês aí? Cara, daqui 2 semanas tem outro. Ô, louco! Meu Deus, que isso. O cara nunca viu pra ter tanto Seria um sinal de Deus? Não sei. Aí, ó. Mas então, Aí, ó, o patrão vai reclamar. aí eu assisti os melhores momentos e realmente o Palmeiras voltou a ter impor o jogo, né? Jogar mais sólido. O Rafael Veiga voltou a ter uma certa confiança no jogo. Eu acredito que agora essa vitória vai dar uma tranquilidade nos jogadores, principalmente para buscar essa vaga direta para Libertadores, né? Brigar pelo G4, que agora tá mais... Ainda tá embolado, né? Se não me engano, quem tá após o Palmeiras tá 2 pontos de diferença. Sim. Então, ainda não pode vacilar, mas... Mas dá pra sonhar com o título? Não. Será que o título agora ficou pro Bragantino? Ficou Bragantino e Flamengo. Não, nem pro Flamengo, mas... Flamengo? Só tá 2 pontos embaixo do Bragantino. Mas é que eu acho que já é muito ponto pro Bragantino tirar. Se não me engano, são 6 ou 7 pontos. 7 pontos pontos. 7 Bragantino e 9 pontos. Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo não vai conseguir tirar esse título, porque assim, depende do Bragantino perder, do Botafogo perder, entendeu? São muitas variáveis. Claro, o Flamengo, como obrigação, tem que fazer a parte dele e deixar os adversários errarem, e aí é problema dos adversários. Mas eu acho que a maior chance mesmo, além do Botafogo, é o Bragantino, que é o concorrente direto. Inclusive, eles têm jogo de 6 pontos aí até. Tem jogo de 6 pontos entre eles, né? A briga no Z4 tá mais emocionante que o G4. Então, é isso aí, ó. Tem torcedor aí, ó. Minha cunhada aqui, ó, falando que o Corinthians não vai cair. Ah, Juliana. Cara, eu acho interessante, você estava até comentando no off o seguinte, teve umas declarações aí de alguns atletas do Corinthians citando a possibilidade de um G6. Eu acho que nesse momento que o Corinthians se encontra, tem que se deparar com a realidade e falar, galera... É da família Pé no chão, né? Vamos. Não precisa falar que vai brigar pelo rebaixamento, vai falar, cara, a gente tem que fazer os 45 pontos. Depois a gente começa a pensar em alguma outra coisa. Inclusive, os matemáticos fizeram a conta aí, é 43 pontos pra fugir da zona esse ano. Opa! É o número mágico, é 43. Eu acho que vai passar, hein? Eu acho que Mano, sobe. tem muito confronto direto aí. Então, tem muito se confronto matam, direto entre né? eles, Eles muito. se É matam. por isso, mas então os números mágicos são 43. Certo. É. Então, título não dá mais certo. Pra você Santos- já foi. Desculpa. Pro Santos. Eu amo esse cara. Título pro Verdão já era, acabou. O importante é a formulação para 2024, reformulação. O Bruno Henrique realmente não veio como a gente já esperava. E eu dou graças a Deus, porque não dá 4 anos e 2 milhões para um jogador de 33 anos. O problema não é o Graças a Bruno Deus, Henrique é hoje. o contrato que dariam. Exato, Porque pelo só contrário, se não, o pelo Bruno Henrique jogador. Por um ano. Não, por dois, dois acho que anos, 2 anos com 3 por bonificação aí. E eu tenho Se ele cumprir informação, metas, eu até tenho vai. mais histórias desse caso aí da relação Bruno Henrique com Palmeiras. Ah lá. Já vamos já vamos falar Não, sobre mas pior isso. que é do tema do Palmeiras mesmo, né? Não, Nem do legal, Flamengo. Mas a... Então, assim, graças a Deus, agora vamos ver se vem reforço, reformulação para Tudo 2024. volta quando... Só 2024 Só mesmo. 2024, A lesão dele é acabou. de 8 meses, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Varia um mês aí no máximo, é o que varia, mas é No 8 mínimo meses. 7 meses. No mínimo Isso aí, 7 no mínimo meses. 7 meses, dependendo do atleta também, mas ele já tem Endrick, idade. O que acontece com o Endrick? Eu vi uma notícia que saiu recentemente que o Real Madrid tá monitorando, eu não tá gostando muito que ele não tá jogando. Ah, é normal, né? Você bota 400 milha num jogador, o cara não tá tendo números No Brasil, pra ser reserva do Rony, que não fazia gol há 7 meses, e aí aquela justificativa de que ele ajuda na marcação, sendo que ele é o 31º em 33 jogadores que jogam no ataque a recuperarem bola, ou seja, não preenche justifica. espaço. Então, tá, pode ser, mas num time que você tem grandes peças, você não pode se contentar em preencher espaços, né? Você precisa de efetividade, fazer gol. O molecado da base vem jogando muito bem, o Kevin tá pedindo passagem para os outros jogadores. Sim. Isso não justifica uma possível falta de contratação para 2024. Precisamos, porque o ano é longo, como o Dudu machucou, Kevin pode machucar mesmo sendo novo. Tem o acordo pré-contrato com o Aníbal, por enquanto é esse o único reforço para o ano que vem. E algumas conversas com alguns possíveis nomes para centroavante. Cara, Palmeiras está monitorando muito a situação do Claudinho, né? Ele pensa Palmeiras pensa em retornar já, né? Já pensava já agora no meio do ano, mas parece que dificultou um pouco as coisas lá pelo Zenit. E também pelos valores, né? Porque o Zenit começou a subir muito. A hora que ele viu que o Palmeiras queria, o Flamengo queria, ele começou a subir a régua e falou: alguém vai pagar. E acabou que ninguém pagou.
mas o Palmeiras parece que tem interesse, né? Voltou a ser especulado internamente. Mas o problema pro Palmeiras é, entre aspas, o Flamengo, né? Que é um concorrente direto e também quer repor peças, principalmente meio de campo, que tá perdendo o Everton Ribeiro aí no caso. Então... Não, mas o Everton Ribeiro vai renovar. vai renovar, mas assim, o Flamengo já pensa numa reposição A altura de 2, ali, 3 anos aí pra, de repente, o cara, por exemplo, não ficar Faz a igual... transição, né? Exato, também não ficar igual o Renato Augusto lá, que tem que ficar se matando, se rastejando. E vamos falar, Cascão, fala das suas informações do Bruno Henrique, que foi uma novela aí, né? Sim, foi uma novela. A informação que eu tenho é que realmente ele estava esperando um contrato. O Flamengo estava conversando com o Bruno Henrique e tudo, e entendeu que dar os 3 anos de contrato para ele já ia fazer ele ficar, independente do... Ele só queria a valorização salarial dele e os 3 anos de contrato. Porém, a informação que veio é que se caso o Flamengo não desse os 3 anos de contrato, ele sim ia aceitar os 4 anos do Palmeiras. Do Palmeiras. Ele Então, ia aceitar assim, os 4 anos do Palmeiras. ele ficou ao Flamengo porque ele tá acostumado, tem uma identificação com a E ele torcida. já era o E a desejo proposta dele. do Já era Palmeiras desejo. era maior do que a do Flamengo. E era maior do que o do Flamengo. Era maior do A que o questão Flamengo. dele sempre foi tempo de contrato, né? Pro próprio Flamengo ele sempre deixou claro. Tipo, Sim, era um reajuste salarial e o ideal dele era tempo de contrato É. justamente pra se aposentar, porque ele entende que era o último contrato da carreira dele, né? Sim. Não, ele acha que ele entende ainda que ele pode jogar mais, só que em alto nível ele sabe que pode render mais 3 anos. Sim. Tipo, ó, alto nível eu rendo mais 3 anos. E, O... e essa briga do Palmeiras não caiu bem lá no Flamengo, né? O pessoal do Flamengo não gostou muito porque acabou elevando o patamar pra uma renovação. Mas o que acontece? Aí vem uma outra informação, que eu acho que deve estar correndo até pelo Palmeiras, que o Flamengo tá indo forte atrás de Gomes e Veiga. É tipo como se fosse uma volta. Tentar tipo, provocar o contrário. Vocês Tipo, fizeram mas isso não vai acontecer. Não vai, o Palmeiras acabou de rejeitar Não, sim, 50 milhões mas pelo Gomes não da duvido. Arábia, então assim... Não, Mas não duvido duvida, dar aquela começo do ano- especulação. começo do ano Igual o o Flamengo Palmeiras fez fez a com o mesma Pedro, Mas, de ó, oferecer 110 milhões lá. Quanto que é a multa do Gomes? Aí, por exemplo, a gente É mais de Gomes 50 tá- milhões. Mais quanto? Mais de 50 Mas tá milhões. perto de encerrar o contrato do Gomes, não? Ué, Sim. O Flamengo É pagou só pra 80 elevar milhões o no valor de Gabigol. contrato. É. de Ah, não, negociação isso é pra- barganha de mercado. É pra especular, Sim, pra mas- atrapalhar o adversário, Mas igual o vamos lá. Palmeiras fez. Hoje, vamos lá. Qual zagueiro na América do Sul é melhor que o Gustavo Gomes? Ninguém. Não tem. Ninguém. O Flamengo pagou 85 milhões de reais no Gabigol. Eu não duvidaria do Flamengo pagar a multa e trazer o Gomes, não. Sinceramente, eu não duvidaria, não. Eu acho que Agora o Gomes Veiga iria. não. O Veiga até porque a multa é 150 milhões, aí não tem como. Eu acho que Mas- nenhum Acho que dos o Gomes dois. não nenhum iria. dos Né? dois. Acho que é nenhum dos dois. A Acaba identificação... a identificação. O que identificação acontece? com o Palmeiras é muito A fase que ele forte. tava vivendo na carreira dele, quando ele veio pro Palmeiras também, ele tava encostado lá na Europa, Milan. no Milan, né? No Milan. Não jogava, o Palmeiras fez com que ele voltasse a jogar em alto nível, ganhar sim. títulos importantes e principalmente ser convocado, né, pra É seleção. ídolo do Ô, Palmeiras. Luquinhas, eu queria que você falasse agora se vai ter alguma reformulação no Palmeiras e se você faria alguma O reformulação cara tá brincando no com seu Palmeiras, coração. porque fato é que esse elenco, ao que dizem, chegou ao seu limite. Mas eu falei isso daqui já pro Juan também, que eu acho que, mano, esse time do Palmeiras tinha que reformular total. Meu, a galera já deu o que tinha que dar, velho. Os jogadores não rendem mais o que eles rendiam há 3 anos atrás, que foi quando começou a emplacar esse elenco. As peças de banco são muito fracas. O Abel olha pro banco, ele não consegue achar um cara a nível. Ele tá sempre promovendo o moleque da base. E às vezes ele pode queimar a etapa de algum. Mas Graças seria a Deus deu certo com o Kevin aí, que aparentemente tá dando certo. Tem aquele Luiz Guilherme que tá há muito tempo entrando, mas ainda não emplacou, né? Não sei se por conta Tem do até Abel. o ou se John segurando. John que tá o nessa John de John não que fica emplacar. nessa. Porque, meu, dinheiro tem. Investiram errado. Exato. Então a questão é conseguir se livrar dos investimentos errados e colocar cara pra segurar lá, pra subir a molecada aos poucos. Sim. Tem que ser feito Exatamente. isso. Se o Palmeiras quer continuar ainda nessa primeira prateleira aí, tem que ser feito isso urgente. Coisas que quando o Santos e o Corinthians estavam nesse lugar, não fizeram. E aí por isso que caiu por terra. O Flamengo tem feito isso, mas também não tá tendo muito sucesso. Com algumas contratações que tá sendo... Pô, contratou o Cebolinha, pagou uma nota. O Cebolinha às vezes nem joga. Cara, eu tava O Luiz discutindo Araújo isso tá entrando hoje. agora pra ver se Mas vai ou não ainda vai. assim, o Flamengo numa péssima gestão ganhou o mesmo que o Palmeiras tem ganhado numa ótima gestão. Exatamente. Entendeu? O Flamengo, hoje o programa do... Pode falar de programas? Claro, da TV? pode. O programa do nosso craque Neto mostrou lá, o Cascão original, mostrou quantos times passaram de técnico desde que Abel Ferreira chegou no Palmeiras. O Corinthians trocou de 9 técnicos, o Santos 9, o Flamengo acho que 10. 6 ou 7. Não é 10? Eu vi de relance, infelizmente Não ainda foi, tava no não. horário de trabalho, mas acho que foi 9. E o São Paulo acho que 4. Sim.
Que manteve bastante Rogério, Crespo, Diniz, né? Mas Rogério assim- Crespo, Diniz e agora o Dorival. Então, assim, você imagina, por exemplo, o Flamengo com um técnico, por exemplo, igual o Abel Ferreira ou o próprio Jorge Jesus, quando veio. Não acho que teria os mesmos números, só pra deixar claro. Mas é um bom técnico. Então, assim, você imagina um técnico que fizesse um trabalho mesmo com o dinheiro que o Flamengo injeta. Eu acho que agora com o Tite vai ser feita uma reformulação legal. e eu com acho o que o elenco Tite tá deles. pegando um projeto a longo prazo. É, O Tite não não tá nem é pegando pra- pro ano que isso aí. vem. Não, O é Tite pra quer... daqui 2 anos montar um só. Eu acho que né? ele vai ficar o pé dele no Flamengo e vai ficar uns bons anos, até de repente algum time da Europa, Portugal ali talvez, pensar nele. Eu acho que talvez seja essa a intenção dele, né? Vamos esperar pra ver. E só antes de encerrar essa pauta de reformulação de elenco, que você falou que o Palmeiras gasta mal, né? Foi também uma pauta dos conselheiros ontem que a presidente gastou 200 milhões em reforços. Desde que ela virou Quem? presidente. Porque Flaco se você for Lopes ver, foi de 50 titular, milhões. o que ela fez é o Merentiel, 30 milhões. Arthur, mais 30 milhões. Que vendeu, comprou. Desses três aí eu acho o Arthur O Arthur é o melhorzinho. o melhor. Só que Ele melhorzinho, é o joga que mais rendeu. improvisado e não Então, rende esse mais. é o Arthur problema. só tá numa má fase, de coração Não, é mesmo. uma Acho que fase ele só normal. tá numa Vai má oscilar, ele fase. ainda também é novo, Mas não acho tem que o como. problema é os Jailson, Atuesta. Exato. Qual que era o outro lá? O Bruno... O... Não era Bruno? Não. É que O foi Tabata. pra- Bruno Tabata. Tabata, certo, Bruno Tabata, né? É. Então, assim, é isso. Foi gasto na gestão dela 200 milhões e nenhum jogador titular pra chegar e vestir a camisa, entendeu? Mas, Mas Joãozinho, aí eu vou jogar uma pergunta pra você. Não é de hoje, né? Vamos ser sinceros. Não. Já vem de um tempão que o Palmeiras contrata uns atuestas da vida. Cara, um dos problemas que eu vejo, vamos ver se o Palmeiras melhora agora, por exemplo, no que saiu o cara do scout e foi pro Flamengo fazer outra função, mas saiu, vamos ver se acha alguém bom. Inclusive, os torcedores do Palmeiras levantaram uma campanha para trazer um cara de Portugal, se eu não me engano. Eu não lembro agora o nome dele, já faz umas 3 semanas que especulamos. Mas era um bom jogador, é um bom nome para poder... Que analisa bem, inclusive já deu muitas ideias. Foi ele que fez essa transição com a diretoria do Palmeiras para trazer o Abel Ferreira. Tem também a ideia, o pessoal começou a levantar uma campanha de, por exemplo, o Leonardo do PSG. Porque ele é bom de também ajudar a gerir grupo, ele é bom de achar jogadores. A nível brasileiro eu acho que ajudaria. O problema dele é mais a nível internacional e quando tem um doido que quer fazer mais do que ele ou contratar mais jogadores. Mas a verdade é que o Palmeiras precisa começar a analisar direito o mercado e acertar. Mas eu acho que esses Exato. investimentos que estão falando que ela gastou 200 milhões, a gente também tem que ter um meia-culpa aí pra ela e falar sobre a comissão técnica e sobre o Abel. Eu acho o Abel muito blindado no Palmeiras, é muito exaltado as coisas Não que tem ele um faz, questionamento que interno. são positivas Exato. e as coisas negativas parece que não existem. Então assim, esses caras vieram por causa dele, ele tem um elenco na mão. Cara, pior que não, isso aí já foi pauta, isso aí não Eu veio por causa dele. sei, Essa cara. parte eu até defendo, é o seguinte. O problema é que desde que o Abel chegou, ele pede reforços e é sempre uma enrolação. As primeiras opções de reforço nunca... valores assustam, que virou piada agora. Mas assim, as primeiras opções de reforço nunca podem ser contratadas porque ou o Palmeiras não abre um pouquinho mais o cofre ou não leva a negociação adiante. Mas pagou 60 milhões no Flaco Lopes, Então, cara. ele que não era não é a um primeira, cara que ele tem, não é a né? primeira opção. Aí chega um momento que o Abel fala, beleza, eu aceito. Porque quando É melhor vir do que não vir. do que não tem ninguém, que ele entendeu? veio no Porque lugar senão do não teria Pedro, ninguém. São outros jogadores que viriam até Mas que tem as opções. tem- Eu acho O meio Palmeiras absurdo tinha isso. aquele da... Eu esqueci que era da Europa, tava num time na Alemanha. Esqueci o nome Matheus dele. Cunha. Não, Que pelo isso? amor de Deus. Socorro. Cara, tinha um que era pra vir o... Mas o Palmeiras tem força financeira da Alemanha, do Bayer Leverkusen ele ia vir, eu Pra- esqueci o nome dele. pra Paulinho? trazer um De La Paulinho, Cruz. não é o que foi pro Centroavante, Atlético? Não, era mas centroavante. rapidinho, eu acho que o Palmeiras tem condição financeira e de projeto de trazer um De La Cruz. Quanto que é? Tem. Vamos pagar. Parcela, essa Isso porra, é o que o acabou. Alexandre Matos fazia, todo mundo criticava, porque ele gastava muito e tal. Mas ele trazia. Cara, quem que é o borra. cara? Quem que é o cara que tá jogando? Ele tem história, quais são os números dele? É isso, É então a bom, gente vai- resolve. Chega Resolve. pro Abel e fala, esse aqui vai resolver Porque- o teu problema? Porque vai. você paga 60 milhões no Flaco Lopes, que Cara- além de não estar bem, nunca teve um grande nome, em vez de você pagar 80, 90 num cara que vai resolver. Que chega e resolve. Cara, E detalhe que os destaques do elenco do Palmeiras, pelo menos até o ano passado, eram contratações do Do Gagliotti. E a base. Barros. É, Barros não, Barros é o nome. Do Matos. Do Matos. Do Matos. Porque ele Que é pegou o o Zé Veiga, Rafael Zé antes de Rafael, pré-contrato. Aí Dudu. depois ele pegou o Rafael Veiga, Dudu, O Veiga tava o emprestado, Rony. Cara, o Rony, o Everton. uma das maiores Tudo foi críticas ele que teve pegou lá ao- atrás investindo. Eu acho que assim, ó, o Matos, ele não é que ele seja injustiçado,
Mas assim, ele tomou muita culpa por opção de técnico. Por exemplo, de gastar 28 milhões em Carlos Eduardo, Felipe Pires. São jogadores Puta, que não esses valem caras isso, foi entendeu? foda. É. Só que aí o que Foram três, acontece? né? Foi Carlos Eduardo, Felipe Pires e teve Só que aí o mais que um acontece? outro, Os técnicos quem eram? Cuca, Felipão. Então, assim, né? Puta, teve aquele chorão lá na porque nessa Libertadores, época- lembra? teve o Batista lá, Não era o Eduardo Batista? Eduardo Batista. Era o Eduardo Batista. Mas eu acho que o futebol brasileiro já passou dessa época do cara, os dirigentes começaram finalmente a entender que o cara que o técnico pede, hoje o técnico tá aqui, mas não tá. Exato. Não é só o cara que o técnico Tem pede. que ser aprovado pelo Mas tem que ser setor de aprovado pelo scout. setor de scout, Exato. pelo departamento. E eu acho que essa Exato. questão de reforços do Palmeiras evidencia ainda mais uma falta, talvez, de quem... Lucas Alário. Lucas Isso, Alário. era ele. Ele A mesmo, gente- Lucas Alário. A gente não sabe quem de fato assina o cheque. Cara, Porque a Leila fala que não, ela segue o departamento de scout e, consequentemente, o departamento de scout, a comissão técnica, fala, pô, mas eu pedi tal coisa e veio pedir X, veio Z. A questão é muito simples. Ao que tudo parece, quem assina o cheque tá assinando por oportunidade de mercado e muitas vezes com o negócio. Eu consigo Exato. parcelar esses 60 milhões em quanto? exato. É melhor como negócio e se você enxergar o futebol só como negócio e números, vai dar, né? Exato. E Mas vamos para outra pauta agora do Palmeiras. bora. Vamos falar sobre o protesto que a Mancha Verde e o Casquinho já tá no ponto aí, vai passar pra gente aí. Que protesto foi esse, cara? Pizzas na frente do Allianz Parque. Era de 10? Pizza de 10? Pizza de 10, Pizza de óbvio. 10, Aquela melhor. clássica, né? E- A melhor pizza que tem, a mais safada, mas quando você tá com mais fome, Protestos velho. não só Pouco contra, óleo. contra a Leila, mas contra conselheiros. Explica isso melhor pra gente. Por favor, Juan. Cara, é o seguinte, ontem teve a reunião do conselho, ela acontece 4 vezes ao ano. E aí os conselheiros que desejam falar tem que enviar um e-mail pro presidente, né, se candidatando para falar e como só pôde 6 de cada lado. Sim, de cada lado. Da oposição e de quem defende a presidente. E aí depois a presidente tem 30 minutos para falar, enquanto cada um só tem 5. Mas tudo bem. Então foi apontado algumas falhas na gestão da presidente, né? E as falhas que foram apontadas são as próprias promessas por ela, principais, que é a contratação de jogadores que não vieram, de que o Palmeiras seria protagonista no mercado, não aconteceu. Ingressos baratos, não aconteceu. Daí vem essa frase aqui Quem não tem 50 reais... quem não pode pagar R$50 para ir ao Allianz Parque não vai, diz Leila. Cara, eu entendo, até defendi ela outro dia aqui no... Aqui, ó. Temos imagens, Mano, aquele pior que- refrigerante de cola bem barato. Ou é... Tá mais parecendo Cantinho Sangue do de- Vale. Cantinho Ou do Cantinho Vale, do Vale. Tá parecendo. É Cantinho do Vale, não é Coca, não. Isso aqui é Cantinho do Vale. E temos várias pizzas De na 10. frente. Por que a pizza? Porque vai acabar em pizza? Porque tudo acaba em pizza, né? Por mais que tenha bons conselheiros lá brigando realmente por um Palmeiras mais forte. São, se não me engano, 193 conselheiros do Palmeiras e ontem compareceram acho que só 90 na reunião. Então, assim, muita gente pra... Mas não tem como fazer online, alguns? Cara, No Santos, a reunião de conselho, não, você pode foi estar em presidencial pleito ou só. você pode estar de casa. inclusive eu lembro aqueles feinhos lá. O velho dormindo? Palmeiras, vai, Palmeiras. Vamos- Desculpa. A gente já vai chegar lá, calma. Então, assim, e aí o que acontece? Foi apontado os principais erros da gestão dela, né? Questão das promessas mesmo de campanha para ser eleita, né? Foi duramente criticada pela entrevista que ela deu, né? E o principal vídeo que viralizou foi de um conselheiro, que é o que eu enalteci agora há pouco, o Guilherme Romero, de que o orgulho de ser palmeirense, o palmeirense não vivia de torcer para cair da Série B antes da Leila. O palmeirense ele tem muito orgulho de ser palmeirense, independente de ser Série A, Série B. Os palmeirenses compareceram quando era Série B. É uma mancha no passado? Não é uma mancha. É uma coisa triste que aconteceu, infelizmente, por pessoas péssimas que geriram o clube e estão sujeitos a acontecer com qualquer clube. No início do milênio, é importante dizer que o Palmeiras estava perdendo Exato, pro Manchester o United, Palmeiras- foi campeão da Libertadores. 96 teve a O geração Palmeiras do Edmundo. não era protagonista nos últimos 10 anos antes dela chegar no Palmeiras. Realmente não era. O último ano que o Palmeiras teve como protagonista em um campeonato foi em 2008, que o Flamengo ganhou aquele brasileiro. 9. 2009, sempre confundo. 8 foi São Paulo. Isso, foi em 2009. 7 também. E 6 também. Não, só Ele só manja, né? Desculpa. Ele entende muito de São Paulo. Pode falar.
Então, o Palmeiras não vive de Crefisa, nunca viveu de Crefisa. E Mas sempre de uma contado. empresa, né? Não, jamais. Ou é Parmalat ou é Crefisa, assim, não Dos existe. 11 brasileiros, temos 7 que nunca tinha patrocínios. Mas partes dele é graças ao fax que o Santos mandou pra CBF pra reconhecer o... Ah, ainda bem Que que ele, queima- ainda ele bem, né? considera o Santos nesse fato. Lógico, Achei ele já não ia sabe. considerar. Lógico, porque foi feito um dossiê pelo Santos O mesmo, Santos né? que começou, é por É. isso que foi mais... Então, mais uma coisa que o Palmeiras deve o Santos aí, ó. Vai anotar! Vai anotar! E sobre esse protesto, tiveram cânticos contra a presidente Leila, falaram sobre os conselheiros. Bruxa! Como é que é os É cânticos? muito ruim. Ah, pelo amor de canta, Deus. canta. Bruxa feia, nós odiamos a Leila. Não, Negócio não assim, né? quero Alguma a coisa assim. sopa, bruxa tá maluca. Bom, Precisa colocar uma criatividade nesses gritos aí. ridículo. o que eu não consigo enxergar, Juan e Lucas, é o seguinte. Projeção da Leila Pereira a partir do próximo ano como Que é a o principal, eleitoral. que é o ano eleitoral, como a principal gestora do Palmeiras. Inclusive tem uma declaração dela hoje dizendo que o Palmeiras tem 2 estádios, ela acabou, novamente, a empresa de Leila Pereira conseguiu como é que é o nome? A concessão da Arena 35 Barueri anos, por já. 35 anos. E ela fala do Palmeiras. É. Então, assim, dá um sinônimo de que talvez ela seja dona do Palmeiras. Eu não sei. Mas eu tô ela tentando- diz ela que não tem sempre faz conflito isso, de né? interesses, né? E ela sempre faz isso. Mas Ela o compra o Palmeiras bagulho não. e fala que é em nome do Palmeiras. É. Depois, quando é criticada, ela fala, não, mas é meu. Não, mas então, não não dá é. pra entender, E só eu pra não deixar consigo claro, entender. ela criou uma empresa chamada Crefipar. Essa empresa não existia até um ano atrás, até começar as licitações para quem administraria a Arena Barueri. Então, assim, foi criada justamente pensando no interesse. E aí ela tem coragem de dizer que não vê. Mas por que ela pegou 35 anos, sendo que ela pode sair do Palmeiras ano que vem? Não, mas é grana. Cara, mas aí volta naquele outro programa, acho que retrasado que a gente fez, que o Santos também tá querendo fechar com a WTO. O Santos, quer dizer, vai fechar com alguma empresa pra fazer o... Já fechou com a WTO Rumol, pra né? poder fazer a reforma da Vila. Então o Só Santos falta vai ficar 200 fora. milhões. Provavelmente vai... Então buscar eu acho isso. que ela deve ter algum esquema com a W Torre mesmo. Sim. Porque, tipo, todos os jogos... E outra, essa parte que rolou na Libra, ela deve ter fechado muito o network ali com os presidentes. sim. certeza. Porque na Arena, no Morumbi, quando tem estádio, quando tem jogo, o São Paulo vai ter que jogar fora. Com um approach com a Leila, Então- todo mundo vai começar a ir pra Arena Pra Barueri. Cara, Por quê? O Pacaembu já fica pronto. É isso que eu ia falar. Então, ela quer continuar no meio do futebol, então ela vai E outra, puxar todo mundo pra Barueri. é nítido que ela usou o Palmeiras pra fazer uma... De escada. De escada pra empresa dela, não à toa. E pra ela mesma. Não à toa ela fatura hoje 800 milhões, cara, por ano. 800 Acho que é milhões? 800 milhões que ela ficou Que mais... a Crefisa, A né? Crefisa, isso. Que teve um salto de... De 800 milhões do último Nossa. ano, ou do último penúltimo ano. É, desde que antes de patrocinar o Palmeiras, ela tinha um ganho bem baixo depois do Palmeiras. Ridículo. Ninguém conhecia a Crefisa antes do Não, Palmeiras. conhecia, mas... É, pelo Ah, cachorro. Não, mas É. ninguém lembrava. É, tipo... Se alguém falar assim, a Crefisa, você, puta, aquela do cachorro, sei lá, você lembra que passava E um não é só a cachorro. Crefisa, é o grupo Crefisa, é a fã, Ah, é. é a Não, a Prevent fã ninguém Senior. nem sabia que existia essa Não, faculdade. vamos É. ser sinceros, Exato. pô. Palmeiras Então, alavancou assim, muito a imagem da E Crefisa. agora, se Deus quiser, ela já falou, né? O marido dela falou que se o Pedrinho ganhar lá no Vasco, ela vai ajudar. Sério? Então ela tá querendo... Ela Inclu- é os Pedro- Vasco, ela é Ué, Vasco. mas ela vai ponte tirar ela essa é Vasco. 17? Ela é Vasco. Não, ajudar a vai Crefisa. patrocinar a Crefisa. A Crefisa vai Tanto ser que hoje- patrocinador do Vasco. Tanto né? que hoje o Pedrinho foi lá no CT Mas- do Palmeiras conversar sobre administração, essas coisas. Mas se o Pedrinho E a ganhar, não vai foto mudar postada nada. entre os dois foi com uma camisa do Não, por Vasco. isso A SAF me não tá pergunto. assinada? A SAF tá Não, assinada, mas só a que o SAF é uma presidente coisa, ainda... o O patrocínio é presidente. outra. É. Não, mas... Só que quem cuida do patrocínio da camisa é a SAF, Não, mas pô. diretor. O Vasco ainda tem eleições de diretores. Tudo bem, Sim, só que mas o ele vai ser presidente não vai mandar no futebol. Não Não, manda ele seria o muita CEO, coisa. no caso. Não, Acho que- não. o CEO é da tá, 777. Ele tá concorrendo, ele até saiu do Grupo Globo, que ele tá concorrendo pra ser presidente do Vasco. Agora, até uma informação pra você puxar pra gente aí, Casquinho, que eu não sei se tá tendo algum problema com a assinatura da SAF do Vasco. Não, isso eu sei que Cara, tem problema. tem, não, tem então porque eles não eles pagaram, pagaram, eles não pagaram eles não nada pagaram. ainda. Mas Então, eles, na data provavelmente pode ser limite, eles quebrado. pagaram. Na data limite, eles Isso. pagaram. Eles pagaram um pouco antes, aí tinha mais 60 dias pra eles pagarem. Mas pagaram. Aí pagaram. Ah, Só que mesmo sobrou- assim, quando você é SAF, você continua tendo seu clube Não, e ok. ele precisa ser presidido. Mas qual que é o Só que interesse? a função do Pedrinho lá vai ser do social. Então, E continuar em alinhamento que a 77 cumpra todos os termos de contrato para que o que é de Até bem porque comum com do esse- Vasco. Cara, É mas porque é com que esse tá. A atraso que de ponto, se ele não for pagamento, eleito, não vale a pena pro Vasco. E a senhora. Eu Leila não falo, Pereira? não falo dela. Desculpa, eu não falo o nome dela. Só aponta. Da bruxa feia.
Aí você Que tá até que falando, ponto não pode querer dar um corte na 77 por inadimplência, por outras coisas, Sim, e sim. fazer cumprir o contrato, Apesar entendeu? que, sendo sincero, Sabendo que você pode receber um patrocínio forte. é que assim, deixando o clubismo totalmente de lado, o que a 77 faz com o Vasco é uma vergonha. Não, é ridículo. É ridículo. E não só com o Mas ela Vasco, trouxe né? o Payet. E não só com o Vasco. A 77, ela tem outros clubes na Europa que ela já deu ao chapéu também, que não em recebe. geral. É vergonhoso, Não, vergonhoso. então, é legal a gente falar isso, talvez no próximo programa a gente fale sobre a 77 do Vasco, mas é interessante todo esse clamor para as eleições do Vasco, aí tem muita gente Mas- concorrendo, porque se fosse só o social, essas pessoas não deixariam o que elas estão fazendo, tem algo por trás disso. Pra gente encerrar a pauta Palmeiras, sobre o protesto, teve mais algum ponto que você quer falar, tá? Ah, não, eu falei sobre o futuro da Leila no Palmeiras, né? A Leila pode se candidatar à Ela reeleição? vai, não só pode, como vai. Ela né? vai. Ela já está fazendo a E ela campanha vai dela, que é ganhar, ela tentar pode reforço. ganhar? Poder sempre pode, né? Não, mas o mal, às Manda o vezes, conselheiro. dependendo... Mas os próprios conselheiros dependendo... não gostaram das declarações. Não, pior que não, os conselheiros não. No Palmeiras, todo mundo vota. Todo mundo que é sócio do clube social vota. Ah, tá. Todo mundo. Inclusive, Mas por isso aí que ela ela deu reformou... uma oposição. Por isso que ela reformou fez piscina, a essas quadra de tênis, É. contrata um jogador pra ganhar uma Copa do Brasil ou Paulista de novo, mas deixa uma base. já Essa é era, a velho. questão, mas aí o que Mas acontece? existe Ela oposição? Existe. A oposição tá querendo, tá Quem é a fazendo uma oposição? montada, ainda não tá Formada. definida ainda certinho, até porque as eleições são só ano que vem. Então, Amigos de Paulo Kleber. Nobre. Agora Cara- é Paulo Peble. Lebe. Peble. Seria a volta de Mustafa Contursi ao Olha Palmeiras. Ou qualquer outro. Eu quero... eu quero O para- Bruno. Eu quero parafrasear um grande pensador chamado Alvos Dumbledore. Tempos sombrios nos esperam. E então tem gente falando a possível volta de Mustafa Contursi. Isso se Pelo amor Paulo de Deus. Nobre não voltar das férias dos anos sabáticos de US Open. Eu Wimbledon. nunca te pedi nada. Eu tatuo seu autógrafo no peito se você voltar. Que Paulo. Ô, louco, tá gravado, hein? Caramba. Tá gravado.